Webinar Positivamente. Apoio Cristália, sempre um passo à frente. Olá, boa noite a todos e sejam bem-vindos ao encontro dessa noite. O meu nome é Renata Jabali e em nome do Laboratório Cristália eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, esse é o nosso segundo webinar deste mês de Setembro Amarelo e todos eles terão como tema principal a prevenção do suicídio. Eles serão realizados sempre às terças-feiras, das 19h30 às 20h30. E desde já, eu convido vocês a participarem com as suas dúvidas. Ao final da apresentação do nosso palestrante convidado dessa noite, nós teremos um tempo reservado especialmente para tirar todas as suas dúvidas e responder as suas perguntas, tá bom? Para fazer as suas perguntas, utilizem sempre o botão Q&A ou Q&A, que está localizado no canto inferior direito da tela de vocês. O botão do chat está desabilitado, então se vocês enviarem as suas perguntas por meio do chat, infelizmente elas não vão chegar até nós, tá bom? Então lembrem-se de usar o botão Q&A ou Q&A. Bom, hoje nós teremos como palestrante convidado o Dr. Khalil Doualibi. Ele é professor e coordenador do Departamento de Psiquiatria da Universidade Santo Amaro e presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina. E o tema da sua palestra é Suicídio entre médicos e estudantes de medicina. Como moderadora, nós também trouxemos aqui para o nosso evento a doutora Alexandrina Meleiro. Ela é doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da Comissão de Estudos de Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico, da ABP. Então, eu vou começar a abrir aqui a nossa programação dessa noite, passando a palavra à doutora Alexandrina. Boa noite, doutora. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os colegas que estão ouvindo e principalmente ao colega Khalil, que está aqui presente hoje conosco. Este tema que nós estamos falando é de suma importância, pois sempre há anos que eu estudo esse tema, ainda não tivemos melhora. E com a pandemia isso se acentuou mais ainda, o burnout no médico, o estresse, a depressão, o abuso de substância, principalmente o álcool, e isso tudo pode, para alguns colegas, ter um desfecho complicado. E para isso eu trouxe o meu querido amigo Khalil para estar dando a vocês tudo aquilo que ele sabe, porque ele tem uma experiência grande com alunos, tem uma experiência grande com médicos, do qual ele também trata no consultório, e eu sei que ele tem uma forma especial de passar isso, e nós vamos ver agora. Não é isso, Khalil? Muito obrigado, Alexandrina, pelas gentil palavras e super obrigado à Cristália por estar apoiando esse projeto e essa importância de falar desse assunto sempre presente, não só em setembro, mas que a gente possa estar sempre podendo falar desse tema, e isso é muito interessante. Muito obrigado. E a Lê é uma querida amiga de tantos anos, a gente trabalha junto tanto na prevenção de depressão, suicídio, e é isso que a gente vai tentar falar aqui com vocês essa noite. Então, vou começar tentando dividir aqui a minha tela e vou... Acho que já está passando aqui para vocês. Então, pessoal, eu vou estar falando de suicídio entre médicos e estudantes de medicina e vou focar muito nessa nossa vivência do dia a dia, que a gente praticamente, eu costumo brincar que metade do meu consultório, não é uma brincadeira, metade do meu consultório é de médicos, ou ex-alunos, ou médicos que vieram por várias vias, a gente está sempre na mídia, sempre em congressos, a Alexandrina e eu fazemos um trabalho grande com depressão em todas as áreas médicas, e isso é uma coisa que sempre nos impacta. Eu acho que há pelo menos 20 anos a gente vem falando constantemente em todos os eventos médicos, né? Então, vamos tentar trazer essa nossa experiência para cá e poder falar abertamente disso. Esses são os meus... por que não está passando? Vamos ver aqui. Tá. Agora está. Então, esses são meus conflitos de interesse. Eu não tenho nenhum conflito para essa apresentação especificamente, né? Eu gostaria de remontar ao ano de 98, quando a gente fez uma publicação numa revista chamada Ars Curandi,
que era uma revista antiga que falava de várias áreas médicas, e Ars Curandi a gente publicou o que nós chamamos de um círculo vicioso, em que nós dizíamos que não importava por onde a pessoa estaria entrando naquele círculo, mas depois de alguns meses, com ele estando em algum daqueles quadros, ele apresentaria todos os outros. E vejam o paralelo com nós na medicina, como nós estamos voltados a isso. Com as insônias, então o médico tem muita insônia e tem muito dessas situações, com o estresse crônico, que é extremamente danoso para o organismo, com a depressão, com a ansiedade e com doenças clínicas com características de cronicidade. E o médico está muito voltado a isso. E também a dor crônica. Quem tem dor crônica cai de paraquedas nesse círculo vicioso. Várias patologias ortopédicas, reumatológicas, ou dores várias, acabam entrando nesse círculo vicioso que a gente costuma chamar. Eu vou parar um pouquinho em cada uma. Então, em relação à insônia, nós sabemos que quem tem insônia tem maior propensão a ter mais depressão, mais ansiedade e mais também um déficit cognitivo muito significativo. E quem tem insônia tem também um risco maior de abuso de substâncias, principalmente o álcool. E quem tem insônia tem maior risco de suicídio, principalmente se durante essa insônia ele tiver pesadelos. Se ele tiver pesadelos e insônia, esse é um alerta que nós deveríamos ter em relação ao nosso paciente, porque ele pode ter maior chance de cometer suicídio. Além do que, a insônia traz consigo, engajada, a ideia de que esse paciente vai estar usando mais substâncias que vão deixá-lo mais acordado no outro dia. Esse estimulante mais utilizado é a cafeína, né? Mas nós temos vários outros estimulantes, a própria nicotina, fórmulas várias que os pacientes utilizam. Às vezes o paciente não nos conta, ele minimiza tudo que ele abusa, principalmente fórmulas de academia. Fórmulas de academia, se você olhar o que tem lá dentro, você tem taurina, creatina, carnitina, que são potentes estimulantes, né? O próprio uso de energéticos, que é muito danoso, então o paciente acaba utilizando energéticos de monte, o uso abusivo de substâncias que foram criadas para tratar doenças como TDAH ou narcolepsia, como a modafinila, lisdexanfetamina, o metilfenidato, mas que são utilizadas de forma, às vezes, recreacional, ou para manter acordado o tempo todo, ou para estudar mais, ou para... Então, esses estimulantes são situações delicadas que os pacientes utilizam e, muitas vezes, eles não nos contam tudo que acabam utilizando, né? E o estresse era outra ponta daquele círculo vicioso. O estresse está presente em toda a nossa vida. Veja, eu preparei esse slide antes dessa época nossa da pandemia, então congestionamento, lotações. Hoje nós não temos tanto isto, mas nós temos o outro estresse, que é a nossa quebra de rotina pela pandemia, as situações hoje delicadas financeiras, o receio de estar perdendo o trabalho. Então, a epidemia, que se tornou uma pandemia e trouxe consequências do isolamento social, trouxe um outro tipo de estressor que é muito delicado para todos nós. Então, esse estresse crônico é que é delicado. E o que nós sabemos é que o estresse crônico acaba levando a uma diminuição da ramificação dendrítica, principalmente em duas regiões cerebrais, o córtex pré-frontal e o hipocampo. Então, o neurônio não morre, mas ele atrofia a sua ramificação dendrítica. E isso a gente vai olhar essas regiões e a gente vê uma diminuição do volume dessas regiões. Então, isso impacta muito. Isso está na origem, muitas vezes, de quadros de muita ansiedade, muita depressão, originadas desse estresse crônico e dessas alterações que eu poderia chamar de neurodegenerativas do quadro do estresse. E aí, se eu pensar um pouco no estudante de medicina, eu estou me remontando um pouquinho à nossa adolescência, né? Então, veja, a adolescência traz o estresse, né? Todo o estresse pronto, né? O estresse das alterações hormonais, todas as questões pessoais, escolha de profissão, toda a história ligada
ao físico, que hoje é muito impactante. As pessoas têm que estar dentro de um padrão de beleza que virou algo extremamente delicado e massacrante para muitas pessoas. Como se você só fosse ficar feliz se você estivesse dentro daquele padrão de beleza fantástico, maravilhoso, sem nada. Além do que, as questões do adolescente envolvem muitas agressões e bullying. São duas questões muito delicadas que estão presentes na adolescência de uma forma muito grande e acabam impactando muito, gerando toda essa situação do estresse. Então, eu peguei até uma foto de uma revista para dizer, ó, esse é o padrão. Imagina se você não estiver lindo, maravilhoso, né, com tudo perfeito, barriga tanquinho, todo arrumadinho, né? Então, e quem é que consegue isso? É uma situação muito delicada mesmo. E quais são os problemas externalizados pelos adolescentes, né? Então, os adolescentes, muitas vezes você conversa com eles, eles estão sempre dizendo que estão no limite, que estão com irritabilidade. Eles trazem sempre um comportamento autodestrutivo, muitas vezes, que a gente precisa detectar, principalmente com o abuso de substâncias e, principalmente, eu ressalto de novo, as substâncias de academia, que aparentemente são para deixá-lo mais forte, mais disposto, melhoria das suas habilidades ou melhora do seu desempenho, e sempre são situações delicadas, além do que muitas vezes a adolescência está linkada com isolamento, com separações dos pais. Um adolescente, a gente está pensando num casamento dos pais, já tem 20 anos, 20 e poucos anos, e pode estar muito desgastado. Então, são várias situações delicadas desse adolescente, e uma hora ele entra na faculdade de medicina. E a faculdade de medicina, você começa a ter algo, por um lado, muito valorizado, né? É muito familiar, todos familiares, todo mundo fica muito orgulhoso do filho que entrou na faculdade de medicina, considerada a faculdade das mais difíceis de ser entrada, e tudo é muito intenso desde a entrada. Muitas vezes as pessoas têm que mudar de cidade, porque entraram em outra cidade, vão morar mais próximo da faculdade, então vão morar com outros colegas e acabam tendo essas situações delicadas de mudança. Então ele entra realmente numa outra fase de vida e com muito menor controle familiar. Então, e aí essa já é uma grande mudança que ocorre na faculdade de medicina, e a segunda grande mudança é quando há uma segunda passagem, que aí é a passagem para o internato. Então, a passagem do internato, ele muda de patamar, ele já se sente realmente médico, né? Então, a gente brinca até na faculdade e diz que ele se sente médico em 2 momentos, no primeiro e no 5º ano, né? No primeiro ano, ele anda de estetoscópio no pescoço, achando que já está lá aprendendo a medir pressão e já se achando médico. E no 5º ano, quando ele vai para o hospital com toda aquela questão, aquela empáfia médica, né? E, no entanto, são momentos também de muita aflição, de muita agonia, e você acaba tendo muita dedicação, uma carga horária enorme. Não há nenhuma outra área em que tenha a carga horária que as áreas da saúde têm, então isso acaba levando a uma situação estressora crônica bem delicada, e conviver muito tempo com muita gente, o tempo todo, almoçando junto, morando numa mesma república, dando plantão junto, também os atritos são muito grandes, né? Então, favorece também que brigas enormes entre grupos, separações, então são situações bem delicadas. E aí ele passa para a área médica, e na hora que ele se forma, então, ele também tem um grau de exigência muito grande com ele mesmo, com todas as questões profissionais, com toda essa interação com o sofrimento, porque o médico lida com o sofrimento humano. Então, isso é muito delicado. Lidar com o sofrimento é algo que realmente é para poucos, né? A gente vai se acostumando com a ideia do sofrimento, com o que os nossos pacientes passam, mas é pesado, né? E todos nós sabemos. E as jornadas de trabalho que são muito longas, e as necessidades financeiras, por outro lado. Porque a gente já está pensando num garoto com 20 e poucos anos, ou se entrou um pouco depois na faculdade, já deveria estar com uma situação financeira de poder ajudar. No entanto, ele vai ser uma situação, vai ser um custo para a família. Mesmo que ele tenha entrado numa faculdade que seja pública, ele tem todo o custo associado à medicina, né? E que não é barato. E nos últimos anos também todo um declínio social da profissão médica. Então,
tem tido um declínio social muito grande, muito impactante, e um aumento de todas as pressões, inclusive com agressões. Se vocês pensarem e lembrarem, antes do Covid, nós falávamos muito, e vira e mexe aparecia nos jornais, médicos agredidos, médicos que eram responsabilizados pelo não atendimento ou por falhas do atendimento que o paciente tinha. Então, o médico está numa frente, né, de um processo que, por um lado, lida com sofrimento, com frustração, e ele precisa dar conta disto sob tensão, né? Então, não é uma situação nada tranquila. E, ao mesmo tempo, ele apresenta uma necessidade de se afirmar, muitas vezes ele apresenta uma negação dos problemas que ele está passando e acaba tendo mudanças no seu comportamento. Então, isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando algum dos nossos colegas começar a mostrar sinais de mudança de comportamento, porque é uma questão delicada e nós estamos podendo falar, então, de um esgotamento profissional que chega de uma forma rápida. Muitas vezes ele vai se esgotando. Geralmente, quem está mais vulnerável a isso? Quem é mais dedicado, quem é mais alguém responsável, que quer fazer as coisas corretas, exigente consigo mesmo. Então, essa é a pessoa que acaba sofrendo muito mais ao longo da sua formação e depois ao longo da sua carreira médica. E eu brinquei com uma charge aqui de uma atriz, né? Então, uma charge na adolescência, todo resplandecente, no cursinho, na faculdade, né? Vibrante, né? Então, todas as baladas, as festas, aí a formatura, e aí depois, né, vai na residência, já essa mega carga horária de responsabilidade, depois no trabalho, né? Ela protagonizou uma série que ficou muito famosa sobre estresse médico que passava, né? E ficou realmente muito impactada por isso. E ela deu depoimentos dizendo que ela foi fazer algumas visitas a hospitais, a plantões, para poder caracterizar o personagem que ela iria fazer, e ela se deu conta do sofrimento que o médico vivenciava, o sofrimento dele pessoal, com o esgotamento que ele estava sujeito, né? E aí, nos últimos anos, as publicações do Conselho Federal de Medicina, da Associação Paulista de Medicina, todos preocupados com o estresse, com o desespero que muitos médicos passam, com o burnout, né? Então, veja, olha, tentativa de suicídio entre estudantes de medicina rompe em silêncio. Então, todas as universidades, nos últimos anos, montaram serviços de atendimento ao aluno, ao acadêmico. Todas elas. Isso remonta ao início da década de 80, nós começamos a perceber várias questões de suicídio com alunos das mais diversas universidades aqui do estado de São Paulo. Acabou se criando um serviço que originalmente foi criado no Hospital das Clínicas, com o professor Milan, montou um serviço de atendimento ao aluno fantástico. Isso foi reproduzido por outras universidades. Nós montamos atendimento ao acadêmico, depois fizemos uma sala nos hospitais escola, para que eles pudessem não sair de lá até para serem atendidos. Isso se estendeu. As universidades hoje têm atendimentos também aos seus residentes. Então, são situações que nós vamos expandindo, mas em vista de algo que a saúde do médico necessita realmente dessa atenção. O CREMESP tem até hoje um serviço de atendimento pago pelo CREMESP para que a Unifesp possa atender médicos com risco de suicídio e com dependência química. O CREMESP tem esse programa e é uma coisa assim bem interessante, né? Então, veja, depressão no médico, depressão é muito mais prevalente no médico, tentativa de suicídio é mais prevalente no médico do que nas outras populações, né? Então, veja, olha, o mundo todo trazendo isso. E será que isso é uma característica do Brasil? Será que isso acontece aqui, em que nós vamos pensar, então, em baixo salário, essa remuneração ruim e também toda essa questão social? Não, nós encontramos isso no mundo todo. Vejam esse editorial que saiu no Lancet, né? O Lancet, um editorial de 2017, trazendo sobre o suicídio relativo ao médico americano.
e ele traz um número de 400 suicídios ao ano em médicos americanos. Então, isso é estarrecedor. Então, nós não estamos só falando do burnout, do esgotamento, de algo que fica, que nós todos sabemos que é muito prevalente, mas nós, às vezes, temos uma dificuldade de averiguar isto ou de fazer uma mensuração adequada. Mas veja, essa questão do suicídio traz um número absurdamente alto. Nos Estados Unidos, é o dobro do que seria esperado de suicídio para outras profissões. Então, eles comparam com engenheiros, com dentistas, e o médico se suicida 2 vezes mais do que outros profissionais de carreiras semelhantes. Então, é uma situação que a área da saúde, em médico em particular, está muito mais voltado para essas situações todas ligadas ao suicídio. E o suicídio, a gente sempre fala nos famosos Ds do suicídio, né? A desesperança, o desespero, o desamparo. Para mim, a sensação do desamparo é uma situação que sempre que eu detecto isso no consultório, me ligam 10 baterias de fique ligado, cuidado com esse paciente, tente preservá-lo, porque a pessoa com a sensação do desamparo é muito delicado. E se ele ainda por cima tiver uma dependência química, e cuidado, porque geralmente eles também minimizam o álcool, que é um fator muito importante, né? Aí nós temos todo o roteiro pronto também para o quadro depressivo. Nós sabemos que a grande maioria dos pacientes que cometem suicídio, naquele momento estava deprimido. E se ele tiver, então, algum quadro mental, tipo quadros bipolares ou quadros de transtorno depressivo maior, ele tem um risco maior de poder cometer suicídio. E aí, os sinais que evidenciam depressão, isso eu adaptei de um slide da professora Alexandrina, né? São as mudanças de comportamento, o aumento da irritabilidade, ou um pouco mais cedo a aborrecência, né? Que a gente fala de aborrecente. Não, aborrecente nós estamos falando muitas vezes de uma depressão do adolescente, que não cursa com a depressão normal do cara ficar deitado na cama. Na adolescência é muito comum que a depressão se manifeste por irritabilidade, explosões, brigas, né? Aborrecência franca, né? As alterações de horário de sono, essa mudança de sono muito grande, trocar o dia pela noite, isso é muito delicado, né? A redução do ritmo de estudo, faltas na escola ou faltas agora na universidade. Então, essas situações de mudança de comportamento podem estar evidenciando depressão, e aí os amigos têm que estar próximos, têm que detectar isto. Algumas vezes eu cheguei a atender alunos acadêmicos que vieram trazidos por outros colegas, que se juntaram e pegaram, não, vamos lá te levar, você vai lá ser atendido, porque os amigos ficavam incomodados e estavam percebendo o risco dessas mudanças todas de comportamento. E aqui é um trabalho muito bonito do professor Luiz Nogueira Martins, lá da Unifesp, que ele fez durante um levantamento de uma década de causas de mortes entre médicos do estado de São Paulo. E a quarta causa mortes, com quase 9% dos óbitos, foi o que eles chamaram de causas externas, na verdade, suicídio. Então, 9% dos médicos que haviam morrido por 10 anos, eles levantaram todos os médicos que haviam morrido naquela década, 9% tinham se suicidado. Esse é um índice muito alto, né? Isso é o dobro quando pareado para aquela faixa etária e pareado também com outras profissões de terceiro grau. Então, é algo delicado. E aqui é um outro estudo da professora Alexandrina, né? Suicídio entre médicos e estudantes de medicina, ela publicou isso em 98, né? E isso foi um marco, né? Foi o primeiro grande estudo publicado pela Alexandrina, chamando a atenção da gente entre o suicídio entre alunos e entre médicos, né? E aí ela dizia uma frase que eu tive que trazer, que nenhuma forma de tratamento é efetiva quando o paciente está morto. Então, nós temos que chegar antes, nós temos que detectar e poder chegar antes, né? E, na verdade, o burnout do médico é talvez hoje uma grande questão. Então, isso é algo que aflige o mundo todo. Esse, de novo, é um outro editorial, também de uma outra revista americana. E
está o tempo todo hoje na mídia essas questões. E nos últimos tempos nós temos vivido essa pandemia. Então nós estamos agora recebendo alguns estudos chineses bem recentes, né, todos agora em 2020, trazendo algumas questões também, que o que aconteceu com os profissionais que estavam trabalhando nos hospitais, na frente, no front, nessa situação da pandemia. E aí o estudo com os profissionais mostrou que 50,4% deles desenvolveram sintomas depressivos, mesmo em quem não tinha quadro depressivo anterior, hein? Então, 50,4% apresentaram sintomas depressivos, 44% transtorno de ansiedade e um índice alto também de insônia e estresse psíquico, algo então quase 72%. Então, isso era muito alto e esses são os trabalhadores que estavam no front. Os estudos também, chineses também, acabaram mostrando que essa pessoa tinha muito mais fadiga, alteração de sono. Eles têm um quadro de um estresse pós-traumático que foi muito delicado, porque se vocês lembrarem no início, era um quadro extremamente grave, as pessoas iam muito para intubação, para UTI, muitos faleceram no mundo todo, e aquelas cenas foram chocantes para muitas pessoas que trabalhavam, e que não só os que tiveram seus entes queridos cometidos pelo Covid, mas pelo médico que está lá na frente, né? Vocês lembrarem do estresse pós-traumático, pode não acontecer com você diretamente, mas você pode presenciar aquela situação e ter um estresse pós-traumático. E aí essas questões de estresse pós-traumático aumentaram muito a posteriori da vivência que eles estavam tendo nos hospitais, né? Então, isso já foi algo bem delicado. E aqui é um estudo americano, bem recente também, que fez um caminho diferente. Ele foi olhar a quantidade de receitas que os médicos tinham prescrito, porque isso é um jeito correto de você avaliar quanto que aqueles médicos estão trabalhando. Então, porque se ele estiver trabalhando no seu consultório, ele vai prescrever receita para os seus pacientes. E olha o que aconteceu quando entrou a Covid nos Estados Unidos. Aqui são dados americanos. Então, em março, essas prescrições, e aqui eu peguei um recorte com cardiologistas, né? Mas eu poderia ter pego com outras áreas também, né? Houve uma queda de mais de 70% das prescrições. Será que os pacientes pararam de ter suas complicações de insuficiência cardíaca, de alterações? Será que pararam? Não. O que aconteceu com os nossos pacientes é que eles só vieram a procurar o médico na urgência. Então, os relatos italianos, principalmente, agora americanos, mostram que houve um aumento do número de infartos, infarto agudo do miocárdio, de arritmias graves. O paciente, então, ficou muito mais grave, porque ele parou de fazer aquele acompanhamento. E é o que está mostrando aqui. Isso trouxe, como consequência para o médico, uma queda também muito grande em toda a sua vida financeira. Algumas especialidades pararam de trabalhar. Oftalmologistas, ortopedistas, várias áreas da medicina. Eu tenho 2 colegas cardiologistas de consultório que praticamente vão agora esporadicamente ao consultório. Ficaram meses sem ter uma consulta sendo agendada. E aí a minha colega diz assim, não, eu só estou indo no hospital, porque aí o paciente tem alguma situação mais delicada, ele vai para o hospital e eu tenho que ir no hospital atendê-lo, porque não está mais vindo ao consultório. Isso houve também uma questão delicadésima com o ganho financeiro. Então, e o que nós podemos fazer com isso, né? Então, acho que a grande questão que a gente tem que debater é o que nós podemos fazer, e talvez com o Covid a gente teve uma grande chance de aprender coisas. A principal delas é que talvez nós temos que fazer micropráticas. Então, momentos em que nós temos que quebrar o nosso dia. Então, momentos em que nós temos que parar e quebrar o dia. Mesmo quando você está num hospital, quando você está num front, aquele momento que você não pode deixar de estar fazendo aquilo, aquele é o momento que a gente mais precisaria quebrar um pouco o nosso dia. Mesmo que seja para sair, vai lavar a mão e fica um pouco ali. Ou fazer um pequeno lanche, ou então parar um minuto para desligar um pouquinho, falar, usar alguns momentos de meditação, quebrar o teu dia. Estabelecer micropráticas, que foi o que vários hospitais chineses e também europeus fizeram nessa pandemia com o seu grupo que estava trabalhando no front.
Então, isto é algo extremamente interessante. E aí, ajudar também que eles possam sentar e conversar em grupos. Teve um hospital que fez uma prática maravilhosa. Ele tirou uma pessoa de cada área diferente por 1 hora. Então, das 8 às 9 da manhã, ele pegava uma pessoa que estava na secretaria, uma pessoa lá do centro cirúrgico, uma pessoa, sei lá da onde, da radiologia, pum, e juntava em pequenos grupos. E aí, às 9 eles voltavam e vinha uma outra pessoa. E esse grupo sentava num ambiente para não discutir a medicina, para conversar sobre qualquer coisa. Sabe qual foi o resultado disso? Foi genial, que as pessoas passaram até a se conhecer numa estrutura tão grande quanto um hospital. Muitas vezes você pede, você solicita um exame, mas você não sabe quem está lá. No máximo, você pode conhecer o colega que você pediu para ele fazer o exame, olhar, mas de alguma forma houve uma interação muito grande com os funcionários do mundo todo, e isso são coisas que podem ser muito interessantes. Que se a gente bobear, nós entramos numa coisa de nem perceber a nossa sede, a nossa fome. Então a gente tem que interromper, brecar, quebrar e nomear os nossos sentimentos. Isso é algo extremamente importante que nós devemos aprender a fazer. E nosso bem-estar básico, que nós temos que estar atentos a ele, né? Horários, realmente, colocar uma rotina, mesmo quando a gente não tem rotina. Então, essa pandemia, para muitos, trouxe uma quebra de rotina muito grande, e eu estou propondo que a gente tenha uma rotina, tem um horário para acordar, tem um horário para dormir. Veja, houve um aumento muito grande do consumo de álcool na pandemia. Os mesmo estudo brasileiro, eu fui levantar na Associação de Vendas de Supermercados, aumentou 600% a venda de cerveja e aumentou 130% a venda de vinho nos supermercados. E veja que o vinho ele é vendido geralmente em outros locais que não no mercado. As pessoas começam a comprar mais de distribuidoras, né? Enfim, mas teve um aumento brutal. Mesmo considerando que ele não está indo beber no bar, esse aumento que houve de venda mostra um aumento de consumo de álcool muito grande. Então, ele tem que aprender a quebrar o dia dele, ter acesso às coisas básicas, parar 1 hora para olhar os seus recados, sentar, desligar do mundo um pouco. Então, isso é algo extremamente importante para o nosso bem-estar. E se pudermos, então, termos o prazer de realizar uma meditação, quebrar o nosso dia, aprender a respirar, fazer pequenos exercícios que durem poucos minutos, mas isso facilita que a gente possa realmente ter um bem-estar nosso básico. Então, o que de lição nós tivemos nessa história do Covid é que nós temos que voltar a ter realmente uma sensação de maior pertencimento à classe. Então, acabar com a solidão, muitas vezes, que o médico se coloca. Nós não estamos sozinhos frente a uma doença ou diagnosticando um paciente. Nós temos que ter mais troca de experiência. Eu lembro da minha época da residência, em que nós tínhamos um grupo que chamava Grupo Balint, que era um psicanalista que sentava com 7, 8 outros médicos de várias áreas para conversar sobre a dinâmica dos pacientes que eles atendiam. Então, na verdade, hoje eu olho assim, é um espaço para a gente dividir as nossas angústias, dividir os nossos problemas, as nossas dúvidas que nós temos com procedimentos, ou como lidar com uma família, ou como lidar com uma pessoa, ou com as quase personalidades daquela pessoa. Enfim, o Grupo Balint, que era baseado no nome do Balint, que era um médico inglês que criou essa ideia, de poder dividir nossas coisas, né? Então, identificar as nossas questões, os nossos pacientes e percebermos que não estamos sozinhos. Então, o risco do confinamento foi esse, de quebrar a rotina, parar de fazer atividades físicas. Muitas pessoas pararam, isso é muito ruim. A atividade física promove beta-endorfina, extremamente importante para o nosso bem-estar. Muitos começaram a abusar a mais de substâncias, ou de álcool, ou de hipnóticos. Então, muitos pacientes que não tinham insônia passaram a apresentar. Quem tinha uma ansiedade pequena passou a ter ansiedade maior. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E pacientes que estavam estabilizados, muitos agudizaram até por essa situação de não procurar esse atendimento. Então, são situações delicadas. E aqui eu sempre gosto de mostrar esse slide
que é do melhor estudo epidemiológico americano, né, do ECA, e que mostra tudo que o paciente não nos conta. Eu prefiro dizer que o paciente minimiza, ele minimiza tudo que ele abusa, tudo. Ou você acha que alguém conta para a gente exatamente tudo aquilo que ele consome? E com álcool, então, não é diferente, né? Mas o House já dizia isso, né? O House brinca de everybody lies. Eu prefiro dizer que o paciente minimiza. Eu prefiro dizer isso, né? Então, há um consenso médico de que cuidado profissional médico é uma das tarefas mais difíceis. O médico cuida pouco de si mesmo, ele briga, questiona a conduta de outros colegas, raramente ele faz consulta com outros colegas mesmo, e quando faz tratamento, geralmente de forma irregular, por menos tempo que deveria. Então, eu prefiro dizer que vamos cuidar de quem cuida. Eu acho que essa é a grande meta quando a gente fala de aluno de medicina e fala de médico. Então, a recomendação que eu sempre falo com os nossos colegas que me procuram é que faça por você o que você recomenda para os seus pacientes. Nós somos muito bons para falar tudo que o paciente deveria fazer. Então, nós temos que ter uma humildade de fazer conosco tudo aquilo que a gente recomenda que os pacientes façam. Uma dieta com comidas realmente saudáveis, atividades físicas regulares, cuidar da gente com carinho, né? Então, quem sabe a gente consiga nos cuidarmos melhor, né? E aí tem um desenho de tudo aquilo que a gente manda para o paciente, né? Então, a gente manda o paciente fazer um monte de coisas. Acho que a gente deveria era fazer tudo isso, né? Meditar, né? Conviver mais com familiares, com pessoas que não são caras, atividades físicas, realmente poder usufruir da nossa vida. E aí a campanha do Setembro Amarelo, da ABP e do Conselho Federal de Medicina, que a Cristália super adequadamente incorporou e está promovendo essas palestras sobre o suicídio e o cuidado ao suicídio. Então, super obrigado por terem me ouvido e, quem sabe, possamos esclarecer mais alguma coisa. Então, obrigado, pessoal. Dr. Calil, muito obrigada pela excelente apresentação aqui no nosso evento. E eu queria perguntar para a doutora Alexandrina se ela tem algum comentário a fazer ou se a gente pode seguir direto para as perguntas. Pode ficar à vontade, doutora. Eu só gostaria de comentar e parabenizar, Calil. Você deu um show, né? Passando a varredura desde a faculdade, as dificuldades no internato, a dificuldade na residência, mesmo na carreira médica, muito representado por aquela série de filmes que você mostrou da atriz. É muito assim, né? Se começa bonitinho, jovem, cheio de esperança e se acaba todo esfranganhado, consumido pelo burnout que a nossa profissão faz. E chamando atenção para aspectos importantes que eu quero te parabenizar para o autocuidado que o médico tem que ter, porque nós costumamos recomendar muito ao nosso paciente de uma dieta, de uma atividade física, do check-up, de várias coisas, e que você salientou muito bem. Nós mandamos fazer, mas nós não nos submetemos, né? O estigma, o preconceito que nós temos com a saúde do médico, como se ele não fosse ser humano, como se ele fosse, de um certo modo, um ser onipotente que não adoece, que não tem fragilidades. E você apontou isso muito bem, não é, Renata? Sim, com certeza. Pergunta, senão a gente segue falando. Mas também é ótimo ouvir a senhora também. Aprendi muito com você, Ale. Então, com uma certeza. querida amiga que sempre está lá me cuidando, viu, pessoal? Vocês não sabem quantas vezes essa moça manda, às vezes, uma mensagem para mim do nada. Eu estou lá, de repente, recebo uma mensagem da Alexandrina e é sempre com muito carinho que a gente recebe isso. Então, ela cuida de quem está próximo. Isso é uma coisa muito gostosa da nossa vida. Os amigos do coração, a gente sempre faz isso, né, Calil? E você sabe que você é especial. Cuida de quem está próximo e cuida de quem cuida dos outros também, né? Então, isso é super importante. E como nós temos as dois especialistas, o Dr. Calil é nosso convidado e a doutora Alexandrina também, uma super expert aqui no assunto, eu volto a convidar vocês a enviarem as suas perguntas, tá bom? Continuem enviando, lembrando de utilizar o botão Q&A ou o QIA, tá bom? Não utilizem o chat, por favor. Vamos então às nossas perguntas.
A primeira delas é a seguinte: o suicídio por si só já é um tabu, e entre médicos o assunto se torna um pouquinho mais delicado. Você percebe que existe maior resistência dos médicos residentes em admitir para os outros médicos que eles estão sim com depressão e que precisam de ajuda? Olha, Renata, quem mandou essa pergunta realmente pegou bem no âmago dessa questão, que o que nós temos feito nas universidades como um todo é divulgar os programas que geralmente são anônimos, que eles podem procurar ajuda. Então, isto facilita muito, facilita muito. Às vezes, me liga um professor de alguma disciplina dizendo, olha, eu estou com um residente que está me preocupando. Então, esse professor, quando detecta algo, ele encaminha, ele liga para a gente, ele encaminha esse colega residente ou jovem preceptor para que a gente possa cuidar. Então, essa interação tem que existir desde as universidades, e todas as universidades hoje têm programas de atendimento aos seus alunos. Todas elas têm. Nós aprendemos na década de 80 e de 90 quão duro foi isso, que a gente realmente teve uma série de situações muito delicadas, com muitos suicídios naquelas épocas, e aí nós montamos esses serviços e estamos tentando estar sempre atentos. Então, o que a gente pode fazer? Divulgar conhecimento, divulgar os serviços, pedir para que as pessoas, assim que detectarem que um amigo, que um colega está com alguma alteração de comportamento, tentar trazer, tentar ajudá-lo de alguma forma. Então, isso é algo que a gente precisa fazer. O ano passado, eu internei um garoto residente de uma outra área com uma situação que a gente, às vezes, tem que lançar mão de uma internação porque não havia realmente outra situação. Era um risco muito grande, um garoto de outra cidade, a família não estava presente, uma sensação muito grande de desamparo. E ele chegou a dizer assim, Dr. Calil, eu não posso dormir sozinho essa noite. E veja, ele sabia, ele estava percebendo o risco que ele estava correndo, então, naquele momento, nós temos que tomar uma atitude, às vezes até de uma internação. E veja, a internação, ela também serve para proteger a pessoa, né? E às vezes a gente interna em casa também, não é? Às vezes a gente consegue colocar a família colada com a pessoa, super bonder, né? Às vezes coloca alguém junto, grudado. Então a gente lança a mão de muitas coisas. Às vezes internamos em outros locais que não clínica psiquiátrica. As clínicas psiquiátricas, elas são o local mais adequado, em que se pensa tudo para se evitar alguma complicação maior. Mas você pode também lançar mão de outros tipos de internação. Então, são várias coisas que a gente acaba, com o tempo, aprendendo e tentando que a gente possa ter o mínimo risco possível, né? Mas sempre a recomendação é que os colegas estejam atentos aos seus colegas, atento às outras pessoas, aos colegas, olha no olho, pergunta como é que está a vida, mas querendo ouvir mesmo e não, que tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem não. Como é que você está? Tudo bem? Então me conta. Pare 2 minutos, né? Perca, entre aspas, né? Porque não é perder, é olhar no olho, é ficar, é aproximar. E essas são as relações que vão ficar para a vida, né? A relação que é olho no olho, que é do cuidado com o outro, isso são as coisas que realmente valem a pena, né? Com certeza, doutor. Inclusive, na sua apresentação, o senhor mencionou bastante sobre o Covid, e um dos aspectos do Covid é que, logo no começo, os médicos ficaram justamente afastados das suas famílias e dos seus filhos. Eles ficaram isolados, muitos até alugaram apartamentos próximos dos hospitais para que não voltassem para casa e não contaminassem os seus familiares. Vocês conseguiram medir esse impacto de ficar afastado? Eu não sei se a Alexandrina sabe de algum estudo que está sendo feito exatamente com esses médicos, mas alguns hospitais, mesmo no Brasil, mantiveram o seu staff dentro do hospital, numa região do hospital, se deslocou um pedaço, para que eles pudessem dormir ali, ficar um tempo prolongado dentro do hospital. Então, médicos, enfermeiros, técnicos, né, pudessem ficar para não
voltar e não fazer essa ponte o tempo todo ou todo dia, ficavam por um tempo mais prolongado nas dependências do hospital. Isso ocorreu em vários hospitais aqui do Brasil, mesmo públicos, né? Alguns privados. Então, isso aconteceu aqui no Brasil, mas eu não sei de ninguém que fez um estudo específico sobre isto. Não sei se a Alexandrina sabe se alguém fez um estudo específico sobre isso, mas o que eu sei, sim, é que o temor que esses médicos relatam é um temor de que como é que eu vou voltar para casa e correr o risco de trazer isto para a minha família, né? E há, inclusive, o relato, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Uma médica americana que contraiu o Covid e que depois foi para casa e acabou cometendo suicídio. São situações delicadas, né? Como cada um vai lidar com essas situações novas, com situações que aconteceram, mas estão saindo inúmeros estudos, mas é tudo muito recente ainda, né, Renata? Uhum. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para avaliar todo o impacto disso realmente. Claro, Né? com O que a certeza. gente percebe é assim, aumentou muito a ansiedade, aumentou muito a insônia, aumentou muito a dependência química. Esses são dados já bem constatados. Né? E na equipe médica que estava no front, aumentou sintomas depressivos e estresse pós-traumático. Então, isso é algo que nós vamos estar vendo provavelmente uma outra pandemia mais para frente de doenças mentais. Então, se prevê que para o próximo ano... Sem dúvida, isso que o Calil aponta são estudos que ainda estão em andamento, avaliando as condições dos médicos que ficaram no front. E como você salientou, Renata, muitos não foram para casa, até mulheres médicas que ficaram longe de seus filhos, com medo de levar a doença para casa, para os filhos pequenos, mesmo para pais. Isso tudo tem um peso para a depressão, para a ansiedade, e aí a consequência a gente vai ver no caminhar das coisas. As estatísticas agora ainda não refletem de fato o que nós vamos encontrar nesse meio tempo de poder ver o que essa pandemia trouxe para todos, inclusive para a população médica, e não podemos esquecer da enfermagem, né? Que está ali também na frente, que também passa por tudo isso que a gente está citando em relação à figura do médico, os enfermeiros, atendentes, auxiliares passam por situações semelhantes, né? Um dos médicos mais acometidos são os radiologistas, porque todo paciente de Covid teve que fazer a tomografia para ver a famosa imagem do Covid. E foram os que mais adquiriram a doença e que mais estão emocionalmente abalados pelo que a gente sabe. Isso, como diz, em off, né? Ainda não está liberado as pesquisas. Claro, muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora. E para apoiar tudo isso que a gente acabou de falar, a gente tem um depoimento da Jaqueline de Barbosa. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que corrobora tudo isso, né? Principalmente nessa pandemia, agora tenho sentido, depois de meses de linha de frente, a sensação de vazio e de tristeza grande, além da vontade de não viver e de me afastar desse risco iminente de contágio e das pessoas amadas. E aí, na sequência, ela complementa do estresse pós-traumático. Muito difícil, eu acho que o estresse pós-traumático foi muito forte para mim, exatamente isso. Então, acho que é isso. A Elaine também agora parabenizou pelo evento e a gente vai para a próxima pergunta. Bom, além das substâncias mencionadas na sua apresentação, Renata, doutor, você me permite deixar uma sugestão para a colega procurar ajuda? Claro. A colega aí, deixamos o alerta de que ela deve procurar ajuda. Eu ia falar exatamente isso, né, Ale? Que ela possa procurar, para a Jaqueline, que ela possa procurar um colega, porque realmente valeria a pena ser cuidada e evitar algo que nós médicos fazemos frequentemente, que é a autoprescrição, né, Ale? É muito comum a gente receber médicos que se autoprescrevem ansiolíticos, indutores de sono ou antidepressivos. Não façam isso. Procurem um colega para poder cuidar de vocês. Sejam pacientes, né? Sim, com certeza. Muitas vezes os médicos têm dificuldade em aceitar que podem ser pacientes também, né? Permitir ser cuidados. É verdade. Doutor, na sua apresentação, além das substâncias mencionadas, agora saindo um pouquinho do Covid,
que os médicos costumam usar para aguentar tantas horas de trabalho, enfim, como a cafeína, a nicotina, fórmulas de academia e outras fórmulas. Existe uma facilidade de acesso a medicamentos, inclusive às vezes até um pouco mais fortes do que só a cafeína, substâncias que só se encontra em hospitais. O senhor acredita que isso facilite, aumente a probabilidade de suicídio por causa disso? Eu estava preocupado com o tempo e corri muito nos slides, mas eu tinha um slide lá que falava que um dos grandes riscos do médico é porque ele tem acesso a várias formas de realmente do suicídio. Então, ele tem acesso a várias medicações, tanto é que nós temos muitos médicos que são dependentes químicos de substâncias que são encontradas basicamente em hospitais, né? E aí nós temos um risco maior de suicídio, sim, principalmente com drogas que passam a ter acesso, né? Então, são situações delicadas e nos últimos tempos, o que a gente tem percebido, inclusive eu faço parte de reuniões lá do CREMESP, né? Pedi licença hoje, eu deveria estar numa reunião no CREMESP, pedir licença pessoal para poder estar aqui, mas a ideia básica é que hoje nós temos tido um aumento de procura de médicos dependentes químicos. É uma situação bem delicada e isso tem se agravado. Como esse ainda não virou um trabalho com dados assim que a gente possa ligar realmente uma coisa com a outra, isso ainda fica na nossa impressão de que parece que esse consumo tem aumentado como um todo. Com o álcool já está bem demonstrado, mas também com outras substâncias químicas, e o médico com esse estresse todo a mais, ele pode ter um quadro mais delicado de abuso de substâncias. E aí o risco é muito maior mesmo, né, Renata? Ok. Também foi mencionado na sua apresentação que as universidades já estão atentas a essa questão e oferecem apoio, serviços de atendimento aos alunos e de apoio aos alunos que estão nessa situação. Em relação aos hospitais, qual seria a sua opinião? Será que os hospitais também devem ter essa proatividade e oferecer ajuda, oferecer apoio, oferecer talvez até encontros semanais, como o que a gente está vendo aqui, para falar sobre isso, já que eles estão tão próximos dos... O que eu sei dos hospitais não ligados a universidades, 2 grandes hospitais de São Paulo e tem um programa de interação entre os seus funcionários, inclusive médicos incluídos nisso. Aliás, os médicos são os que menos participam desses programas, mas eles deveriam estar participando também, em que a ideia é que todo o corpo desse hospital tenha 1 hora semanal de encontros entre eles, mediado por uma psicóloga, e que a ideia não é terapia, a ideia é sentar e conhecer-se e realmente poder ter um ponto de encontro. 2 grandes hospitais de São Paulo têm feito isso, já implementaram, têm feito isso já há uns 2, 3 anos para cá. E são situações bem delicadas, né? Eu não vi ainda a apresentação dos resultados que elas fizeram, são 2 psicólogas que capitanearam esse estudo, mas é bem interessante, elas estão fazendo em 2 hospitais, não sei como é que ficou isso nessa época do Covid, como é que elas fizeram, não fizeram isso, eu não tenho ideia se isso se manteve agora, mas seria excepcional que os hospitais pudessem não só dispor aos pacientes de um serviço de psicologia, mas pudessem também ter um serviço voltado aos seus profissionais todos que trabalhem lá. Acho que isso seria muito interessante. Com certeza. Pode falar, doutora. A necessidade de um serviço nos hospitais, como temos nas faculdades, isso é evidente, mas ainda falta muita coisa para que a gente possa oferecer aos médicos, ao pessoal da enfermagem, essa assistência, principalmente nessa época de pandemia. Mas se a gente desconsiderar a pandemia, mesmo antes já havia essa necessidade. A pandemia só veio fortalecer a necessidade, como foi falado, por esse burnout, por depressão, pela dependência química, pelo estresse pós-traumático, que muitos vão ficar, porque assim, o sentimento de alguns médicos que eu estou atendendo, que estão na linha de frente,
Assim, nós estamos na UTI frente a um paciente, ele morre, em 10 minutos já temos outro e passa para frente, não dá tempo nem de nós elaborarmos o luto daquele que a gente batalhou, cuidou, porque já tem um próximo e assim sucessivamente. Então, assim, precisamos sim cuidar da cabeça dos profissionais de saúde, porque é o tipo de coisa que a gente não desfaz. Um material, um computador, um aparelho, a gente troca facilmente, mas o material humano, com expertise, com experiência, com bagagem, a gente não deve desprezar, a gente deve monitorar e cuidar, sem dúvida, que é o que o Calil deixou muito registrado na sua palestra, que eu apreciei muito. Ok, muito obrigada. Bom, para a gente encerrar o nosso tempo, eu gostaria de pedir 1 minuto de considerações finais do Dr. Calil e da doutora Alexandrina. Por favor, podem ficar à vontade. Olha, pessoal, se a gente pudesse falar algo assim, curto e grosso, cuidem de vocês mesmos e olhem para o lado. Vejam tanto para ver com quem que nós podemos contar na vida, mas também quem é que pode necessitar do nosso cuidado em termos de amizades, nossos amigos, nossas pessoas próximas, as pessoas com quem a gente trabalha. Então, olhem para o outro, mas percebam também com quem vocês podem contar. E busquem essa ajuda, sabe? Isto é algo fundamental para a gente na vida. Eu tenho aprendido isso geralmente a duras penas, viu? Então, muitas vezes eu tive situações delicadas na minha vida. A última delas, tive um problema físico grave e aí eu acordei para o ritmo de vida tão maluco que eu estava tendo. Então, são coisas que valem muito a pena a gente poder perceber e realmente mudar a vida da gente. Eu implementei há um certo tempo mudança na minha vida que tem me feito um bem enorme, que é poder conviver mais com minha família, poder ter hora de almoço, coisa que eu não tinha há muito tempo, mas eu precisei tomar um mega susto para fazer isso. Então, contar para a gente uma história que seja a nossa história ser importante e fazer com que isto seja algo que possa também estar ajudando a gente a detectar melhor também dos nossos amigos, dos nossos colegas. Então, isso é fundamental. Queria agradecer ao colega Calil, que aceitou e topou o convite que eu fiz, da Cristália, que a Cristália nos convidou para moderar tudo isso. E, dentre os temas, eu fiz questão desse tema, pela importância que nós vamos auxiliar muitos colegas, muitos familiares, muitas pessoas que estão aí sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, com pensamentos de morte, com dependência química e muitas vezes, como você disse, Calil, num ritmo alucinante de trabalho, no qual a gente esquece que somos seres humanos, o médico é humano, e muitas vezes ele faz coisas que agridem a nossa fisiologia e, consequentemente, caímos na patologia, sem nos darmos conta, porque quando nós olhamos para nós, já estamos, muitas vezes, um bagaço, já estamos, como disse uma das nossas pessoas que está nos assistindo, que sentiu que afeta a todos. Ninguém está imune, por mais que tenha titulação, por mais que tenha experiência, por mais que tenha bagagem, é desde o estudante de medicina até os médicos com muita experiência, inclusive os médicos aposentados, que muitas vezes são aposentados até por doença, por limitação. Nós nunca deixamos de ser médico, mas o cuidar da saúde faz parte do ser médico. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com saúde para eu cuidar do próximo. Primeiro a minha pessoa, depois, com certeza, eu vou ajudar todas as pessoas que necessitam do meu conhecimento, da minha bagagem. Eu acho que essa é a grande conclusão, que a apresentação do Calil e a minha vontade de trazer esse tema hoje era isso. Cuidemos, cuide de quem cuida. E quem cuida é o médico, é a enfermagem, são os profissionais de saúde. Vamos nos cuidar para manter qualidade de vida, bem-estar e saúde para todos. Doutora, muito obrigada. Está aí, então, o depoimento de 2
super-heróis humanos, né, que sirvam de exemplo para que os médicos sejam super-heróis, mas que também não descuidem do lado humano e que peçam ajuda, sim, quando for necessário, como a Jaqueline acabou de pedir, enfim, e tantos outros. A Elaine, parabéns pelo evento. Raquel, parabéns pela live tão humana, né? Então, muito bacana o nosso encontro de hoje. Mais uma vez agradeço ao Dr. Calil e à doutora Alexandrina. Em nome do Laboratório Cristália, eu agradeço pela presença e pela participação de todos vocês que estão nos assistindo, que ficaram conosco desde o início dessa noite até agora. E aproveito para convidar também para o próximo webinar, que vai ter próximo webinar sobre prevenção do suicídio, claro, cujo tema vai ser pós-venção. O que fazer com os sobreviventes? Esse webinar vai ter a participação da psicóloga Karen Scavassini e também, novamente, da doutora Alexandrina Meleiro, que vai estar junto com a gente na próxima terça-feira, pontualmente às 7h30 da noite. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Webinar Positivamente. Apoio Cristália, sempre um passo à frente.